no Marcos 16, diz assim. Primeiro no 15, né? 16, 15, é Marcos, tá? Marcos 16, 15. Não é isso, tá. Estava no 6. Então, está no final, né, do capítulo, do livro de Marcos, é o último capítulo. Então, Jesus está falando ali para os discípulos, e ele fala assim, olha, e disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Eu ainda vou ler o 17. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Foram as últimas palavras de Jesus para aqueles discípulos, aqui narradas pelo livro de Marcos. Então vocês vejam a autoridade que Jesus estava concedendo àqueles discípulos, né? Então, mas a passagem que nós lemos lá naquele sábado foi: quem crer e for batizado, será salvo. Então aquele que foi batizado deve se alegrar, não é? Porque ele cumpriu ali a palavra do Senhor. Mas antes de ser batizado, ele precisa crer, não é? E crer é importante, é fundamental, é essencial para nós como cristãos. Crer é fundamental, mas crer no quê, pastor? Crer que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio até nós, que viveu como um de nós, padeceu na cruz, a morte não pôde detê-lo, Ele ressuscitou e hoje reina à destra do Pai. Você precisa crer claramente nisso, não é? É claro que você vai crer também que, se você crer nisso, você vai crer que Deus é o Criador dos céus e da terra, que foi Ele quem fez absolutamente tudo. É Ele que fez não apenas tudo, Ele fez tudo em absoluta perfeição, não é? Então a água do mar está naquele lugar porque Ele determinou, a água é salgada porque Ele determinou, as águas do rio estão naquele lugar porque Ele assim determinou, e aquelas águas são doces, e as árvores dão fruto no tempo certo, e há árvores frutíferas, há outras árvores que não são frutíferas. Ele fez os céus, fez os mares, as ilhas, fez os animais marinhos que voam, os selvagens, os pets, Ele fez os grandes, os pequenos. Deus fez absolutamente tudo, inclusive a nós, a mim e a você. A coroa da criação de Deus é a mim, sou eu e você. Então você precisa crer nisso? Precisa crer nisso. Você precisa reconhecer exatamente quem é Deus. E você vai reconhecer também o amor de Deus na medida em que você enxergar Jesus Cristo na sua vida. Então isso faz você ser salvo. É ser salvo. Se você crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você recebe Ele dessa forma no seu coração, aleluia, alegre-se, você é salvo. Amém? Não? Mas veja bem, como nós temos falado aqui, ser salvo é maravilhoso. Ser salvo é, de fato, a maior bênção que pode haver na nossa vida. Mas nós não fomos chamados apenas para alcançarmos ali a chancela de salvos e ficarmos descansando. Nós somos chamados para avançar. Olha o que Jesus fala para aqueles que já eram salvos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus. Mas aqui ele fala, ó, ide por todo o mundo. Há uma comissão para aqueles que foram salvos, para aqueles que são salvos, aqueles que se batizaram, aqueles que aceitaram Jesus, que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Há uma missão para essas pessoas, há uma missão para mim e para você. E eu vou dizer para você, nessa noite eu tive um sonho. O sonho foi tão claro,
que eu queria compartilhar com vocês. Nós estávamos num monte. Nós estávamos num monte em oração. E parte da igreja era um monte típico de oração. E as pessoas estavam na parte mais alta, um pouco mais distante, juntas, ali orando. Deu para ver assim que as pessoas estavam congregando, louvando a Deus. E vou dizer para vocês, havia duas pessoas mais distantes. E na medida em que eu vi do lado direito aquelas pessoas congregando, eu olhei do lado esquerdo daquele monte, dois lobos ferozes. Lobos ferozes. Assim, eu lembro que no meu sonho ainda falei, misericórdia, esses bichos devem ser ferozes, eles devem vir assim, se atacar não tem chance. E eu quero te fazer uma pergunta. Antes que eu conte a outra parte do filme, quer dizer, do sonho. Aqueles lobos atacaram. E você acha que eles atacaram quem? Aquele grupo ou aquelas pessoas que estavam? Daquelas duas pessoas que estavam sozinhas, uma saiu correndo. Saiu numa carreira, saiu correndo. Um dos lobos foi atrás daquela pessoa que saiu correndo. E o outro que ficou distante, ele não tinha forças para gritar. Ele tentou gritar, não conseguiu, e ele também foi pego pelo lobo. Estou compartilhando para vocês um sonho que eu tive esta noite. Eu brinquei com o filme? Não, mas foi um sonho que eu tive esta noite. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero que você abra lá em Lucas, no capítulo 10. Jota, pega meu óculos aí, por favor, que está aí dentro aí. Meus irmãos, aqui, essa passagem em Lucas 10, quero contextualizar os irmãos. No capítulo 9, no versículo, você que está com a Bíblia, que hoje é o dia da Bíblia, você que está com a Bíblia, no capítulo 9, no versículo 43, há um subtítulo que diz assim para mim aqui, ó, de novo prediz Jesus a sua morte. É o subtítulo que eu tenho aqui na minha Bíblia. Então, Jesus fala para os discípulos nessa parte aqui, que olha, o Filho do Homem está para ser entregue, no 44, nas mãos dos homens. Eles, porém, os discípulos, não entenderam isso, mas tinham medo de perguntar para eles. No versículo 46, é aquela passagem em que fala sobre o maior no reino dos céus. E levantou entre os discípulos uma discussão para saber quem era o maior no reino dos céus, sobre qual deles discípulos, qual deles seria o maior, né? Há uma outra passagem no outro evangelho que eles falam, né? Que pedem inclusive para Jesus, para um se assentar à direita, para um se assentar do lado. Eles queriam disputar um lugar de honra. Então eles perguntam ali para Jesus, falam assim, Senhor, qual de nós vai ser maior no reino dos céus? E aí Jesus responde para eles, olha, Jesus percebe assim, sabendo o que se lhe passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e falou assim, olha, quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Então Jesus ensina aqueles discípulos a humildade, que eles não deveriam se preocupar em ser grandes. E logo na passagem seguinte, Jesus fala com os discípulos, e ele fala, mestre, os discípulos falam para Jesus assim, mestre, vimos um homem expulsando demônios no teu nome.
expelia demônios no teu nome, e nós proibimos, porque ele não nos segue. E Jesus respondeu para eles assim: não, vocês não devem proibir. Olha só a resposta dele: não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. Então Jesus, eu fico imaginando Jesus, eu estou falando para vocês, ele já estava anunciando que ele falou mais uma vez que ele estava próximo da morte. E os discípulos tinham uma dificuldade enorme de entender qual era exatamente a missão deles. Num primeiro momento, eles estavam aqui não compreendendo que Jesus falava sobre a morte. Depois eles estavam discutindo quem era o maior. Depois eles estavam aqui falando, proibindo que outros que estavam fazendo aquilo que Jesus havia determinado, eles acharam ruim. E Jesus fala para eles assim, no versículo 54, Jesus envia aqueles discípulos, nessa outra passagem, Jesus envia aqueles discípulos para irem até Samaria, para avisar que ele estava a caminho. Então ele manda, presta atenção, Jesus pega os seus discípulos e envia até Samaria, e Jesus fala assim, olha essa terra, porque eu vou passar por ali, eu quero que vocês vão à frente, porque eu vou passar por lá, porque eu vou até Jerusalém. E então, enviou, no versículo 52, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. Mais uma vez, os discípulos estavam destoando daquilo que era a vontade de Jesus. Mais uma vez, eles estavam querendo fazer algo que não era da vontade de Jesus. Então, mesmo Jesus já tendo caminhado tanto tempo com eles, mesmo Jesus já tendo ministrado a eles tanto tempo e tantas vezes, eles estavam distantes da vontade de Jesus. Então aqui é um alerta para todos nós. Eu vou dizer para vocês, muitas vezes nós estamos caminhando muito tempo na igreja, ouvindo a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor que é ministrada aqui nesta igreja e tantas outras igrejas, a palavra é boa. É boa não por causa do pastor. Eu não tenho a eloquência que tem outros pastores que vocês podem ver na televisão, no YouTube. Não tenho a eloquência nem mesmo do pastor Joel, né? A forma dele ministrar, que é muito boa, que é maravilhosa, que é convidado para ministrar em tantas outras igrejas, né? Não tenho. Mas a ministração daqui, ela é boa. Por que ela é boa? Porque nós não ministramos nada que não esteja na Bíblia. Porque nós não ministramos nada do que aquilo que a gente não procure viver, não é? Nós queremos ministrar aquilo que está na Bíblia, não é? Como bons bereanos. E essa vai ficar com você. Amém? Pastora Rosi gosta. Amém? Bereanos era aquele povo que estudava ali a Bíblia, né? Que pesquisava a Bíblia. Quando falavam com eles, eles investigavam. Então você deve fazer isso. E se alguma coisa você não entender, se alguma coisa você discordar, seja educado, de uma forma educada, converse conosco em particular e nós teremos prazer em conversar com você. Não debater, porque na verdade quem vai te convencer vai ser o Espírito Santo, amém não? Mas nós ficamos tranquilos, porque nós não estamos inventando nada, nós não estamos ministrando nada que não esteja na palavra de Deus, amém não? Nós ministramos em amor, nós ministramos para que a igreja seja edificada. E procuramos viver e obedecer isso.
Aqueles discípulos estavam caminhando muito tempo com Jesus. E o meu medo, o meu receio é que as pessoas estejam caminhando durante muito tempo conosco. Não exatamente comigo, conosco, nesta comunidade. E não estejam entendendo qual é o propósito de Deus para a sua vida. Muitas vezes querem fazer aquilo que Deus ou Cristo não nos pediu, não nos ensinou. E estão deixando de fazer aquilo que Cristo quer que nós façamos. Os irmãos estão entendendo ou não? Pastor, mas o que Cristo quer de mim? Cristo, como a pastora Kelly falou, Cristo quer o seu coração. Não é? Cristo quer a sua vida, quer que você se converta, quer que você se renda completamente a Ele. E Ele possa ir tratando com você. Então você vai se diminuindo, Cristo vai crescendo na sua vida. Pastor, mas eu já sou salvo? Sim, querido, você creu? Você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Sim, pastor, eu creio. Você já foi batizado? Melhor ainda, você é salvo. O seu nome está escrito no livro da vida. Mas você quer ter uma vida abençoada? Você quer produzir frutos? Você quer verdadeiramente investir no reino de Deus? Então há necessidade que você dê outros passos, que você avance mais. O ano de 2023 está se encerrando. E a minha oração diante de Deus é que eu quero ter um ano diferente diante do Senhor. Amém? Não? Diferente para melhor. Lendo mais a Bíblia, jejuando mais, orando mais, não é? Estando mais íntimo de Deus, trabalhando mais, servindo melhor. E esta é a minha oração. Meu pai orava tanto pelo avivamento, né, pastor Joel? Pastora Rosi lembra. Meu papai orava tanto por avivamento, eu era jovem na igreja, dentro de casa, né? Não tinha uma oração do meu pai, eu não lembro, de que ele não orasse pelo avivamento. Olha, chegou uma hora que eu aqui no meu íntimo, eu falei assim, que raio de avivamento é esse? Não sei se o Joel algum dia perguntou, porque desde criança, meu papai orava assim, pelo avivamento, avivamento. Eu falei, pai, mas eu não tinha essa liberdade que, né, os meus filhos têm comigo. Pai, que avivamento é esse? Eu sei que ele orava pelo avivamento. E eu vou dizer para você, aquilo que meu papai orava, eu de certa forma, eu vi e vejo. Quando o meu pai orava, nós não tínhamos espaço em rádios. Não havia uma rádio que ministrasse louvor evangélico, que tocasse louvor evangélico. Hoje, você vai circulando assim, passando ali, assim, ó, claro, você vai encontrar outras rádios também, mas você encontra muitas rádios que, né, de sintonia evangélica ali. É uma bênção. Não tinha um canal de televisão que tivesse espaço para passar filmes, passava no máximo lá em Natal aquele filmezinho de Jesus. Não é? Filmezão, na verdade, um filmão, né, que passava. Mas era ali, na Páscoa, alguma coisa. Não passava. Hoje, essas igrejas enormes, maravilhosas, com esse equipamento todo, no YouTube, meus irmãos, isso é maravilhoso. Hoje, né, estava ali vendo aqui o Cauê ministrando, 13 anos, não é isso? 13 anos. Olha aqui, ó, quem tem 13 anos aqui? 13, né? 13, quem tem mais? Quem tiver menino de 13 anos aí, ó, é uma inspiração para nós. Ah, sim, é uma inspiração, não é? Os nossos jovens da nossa igreja, com 13 anos, quero ministrar, se prepara? Opa, nós temos alegria, não é, em ver isso. A Raquelzinha aqui não toca bateria desde os 9 anos, tínhamos aqui a Letícia também, não é? Então, é uma bênção. A Giovana aqui declamando os livros da Bíblia, é maravilhoso quando as crianças estão louvando a Deus, não é? É maravilhoso quando você vê isso. Isso é também fruto de um avivamento. Mas eu creio que Deus tem mais para nós, amém? Não? Eu creio que Deus tem mais para nós. E eu creio que Ele tem mais para esta igreja em 2024. Eu creio que Deus tem mais para esta igreja, para a minha vida, para a sua família, para a sua casa, onde nós estivermos. Eu quero este avivamento da parte de Deus, amém? Não?
Não quero um crescimento apenas de número de pessoas, é claro que não. Eu quero, na verdade, um crescimento espiritual, individual de cada pessoa, e que isso possa sim ser compartilhado com outras vidas, e outras pessoas possam enxergar isso em nós e falar assim: é isso que eu quero para a minha vida. Nós não queremos uma vida de falsidade. Eu não quero que as pessoas achem que eu sou perfeito, porque eu tenho absoluta certeza que eu não sou. O cristão não precisa fingir que é perfeito. Ele sabe que não é perfeito, mas que ele busca, sim, caminhar em santidade e buscar a presença de Deus. E isso precisa ser uma característica na nossa vida, amém? Não? É isso que precisa. Nós sabemos que não somos perfeitos. Ah, o pastor não é perfeito. Não, não sou. A começar dos meus dentes. Não sou. Não sou perfeito, não sou. Tenho falhas? Tenho falhas. E quem é que não tem? Mas o fato é que é o seguinte: nós somos vasos de barro carregando um tesouro precioso, amém? Não? Como eu amo essa passagem. É um tesouro precioso em vasos de barro. Barro sim, conforme aquela terra que eu falei aqui no começo da ministração. Nós somos esses vasos de barros. E aqui, Jesus então estava ministrando para aquelas pessoas, para aqueles discípulos, e eles já chegando, eles no final do ministério dele aqui na terra, e ele, de certa forma, eu fico vendo assim a tristeza. Até quando o Filipe fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele falou: Filipe, já tem caminhado comigo tanto tempo, você não me vê? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, de certa forma, Tiago e João falam assim: quer que a gente ore e desce aqui o fogo em cima desse pessoal e mata todo mundo? Jesus fala assim: não vim para matar, eu vim para salvar. Então você tem que também se controlar muitas vezes, não é? Porque a sua vontade muitas vezes é de soltar os cachorros, de xingar todo mundo, de bater no trânsito, tá fora do trânsito, onde estiver e tal. Calma, não é isso que Jesus quer para a sua vida. Então, na medida em que você abrir mão do seu eu, dos seus direitos, você então vai agradar mais a Deus, amém? Não? Você vai se diminuir. E aqui no capítulo 10, onde eu havia falado, depois disso, o Senhor designou outros 70. Por que outros? Porque lá atrás, quando ele envia para Samaria, ele já havia enviado alguns discípulos, não é? Então aqui ele envia outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedesse em cada cidade e lugar onde ele estava. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ide, Jesus mandando: ide, eu vos envio como cordeiros para meio de lobos. Jesus começa a dar uma orientação para eles: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Por isso que nós, quando entramos numa casa, nós declaramos isso. Você não tem esse costume, você pode ter esse costume. Quando você entrar na sua casa, eu entro na minha casa, eu declaro paz na minha casa. Quando eu chego do trabalho, quando eu chego em algum lugar, algumas pessoas não ouvem. Às vezes não tem ninguém na sala. Às vezes eu até esqueço. Mas deve ser um hábito seu, deve ser um costume seu, e não deve ser apenas um hábito sem fé, é um hábito com fé. Você vai entrar na sua casa, você vai entrar no seu trabalho, você vai entrar na sua escola, não é? Ambientes às vezes tão hostis, você fala assim: paz seja neste lugar. Você é um instrumento de paz, amém? Não? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, amém? Não? Então, onde você entrar, você seja um instrumento de paz, você seja um pacificador. O ambiente está agitado, está com muita briga, está com muita intriga. Você não deve ir lá e colocar gasolina naquele lugar. Você deve ir lá e falar assim: paz seja nesse lugar. Quanta diferença há nesse lugar, não é? Quando você cumprimenta alguém, graça e paz, não é? A graça é a mistura de um cumprimento entre os gregos e os romanos, e os gregos e os judeus que faziam. Por incrível que pareça, a graça vinha dos gregos e a paz vinha dos judeus, né? Então, quando você cumprimentar alguém, graça e paz. Então você está falando da graça, da salvação de Jesus Cristo, seja sobre aquela vida, graça sobre a sua vida, paz seja nessa casa, paz seja na sua vida. Então,
É um costume que nós, a paz do Senhor, a graça e a paz de Cristo, você deve, os jovens inclusive, viu, Ronaldo, Evelyn, eles devem, isso não vai torná-los mais velhos ou envelhecidos ou menos jovens por isso, mas devem ser instruídos a cumprimentarem uns aos outros da forma como a palavra ensina. Cumprimente um jovem ao outro com a graça e a paz de Cristo. Os jovens sofrem muita violência, os jovens sofrem muita perseguição, bullying, discriminação, e eles têm que aprender a viver o ambiente de paz, amém não? Onde há paz, há prosperidade, e onde não tem paz, há uma destruição, há uma dificuldade terrível de você avançar. O nosso país está precisando de paz. Veja os ambientes de guerra. Nós precisamos de paz sim, mas veja os ambientes de guerra. Você consegue imaginar alguma prosperidade no ambiente de guerra? O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E no ambiente de guerra é exatamente isso que você encontra. Você consegue imaginar ali, dentre os ucranianos, numa futura geração, que vai haver algum cientista famoso, notável, algum artista famoso, notável? Você consegue imaginar algum tenista que vai fazer sucesso? Algum jogador de futebol? É muito difícil. Algum empresário? É difícil. Onde há guerra, há destruição, onde não tem paz, é difícil ter prioridade. Na sua casa, se não tiver paz, dificilmente o seu filho vai bem na escola. Precisa de paz. Precisa de paz para que o seu filho estude, precisa de paz para que você tenha raciocínio, precisa de paz para que haja crescimento, precisa de paz para uma leitura da Bíblia, precisa de paz para que Jesus Cristo esteja naquele lugar, amém não? Então você deve ser um instrumento de paz nesse lugar. Então Jesus aqui fala para aqueles discípulos, fala assim, onde você chegar, na casa que você entrar, você então vai falar, paz seja nesta casa. E ele fala, ó, dizei antes de tudo, e se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. E Jesus passa uma série de orientações para aqueles discípulos. Ele fala uma série de orientações. E eu vou dizer para vocês, eu vou passar um pouquinho por cima dessas orientações, pelo tempo que nós temos. Mas eu quero dizer para vocês aqui algumas observações que eu notei. Não ande sozinho. Jesus o enviou de 2 em 2. Se você tem oportunidade de andar com alguém, ande com alguém. Se você tem oportunidade de congregar, congregue. Não se afaste. Fique próximo. É esse sonho que eu tive, serve tanto para mim quanto para você. Nós devemos andar juntos e nós devemos andar congregando. E nos fortalecendo uns aos outros. O lobo ataca aquele que está sozinho. O lobo ataca aquele que está distante. Se você está na igreja, você está sendo acompanhado e visto por um pastor, por algum irmão, não é? Como tem sido boas essas reuniões de sexta-feira aqui com os homens. E essa reunião está estendida a todos os homens da igreja. E em 2024 nós queremos que haja reuniões também de outros grupos. Amém, não? Não ande sozinho. Não vá onde Deus não te mandou. Aqui eles foram onde Jesus enviou. Não vá onde Jesus não te mandar. E vá onde Deus te enviar. Amém, não? Esteja atento e sensível à voz de Deus. E quando for, esteja atento às orientações de Deus, de quem te ordenou, de quem te enviou. Amém, não? Então não vá sem oração, não vá sem pedir a bênção de Deus. Onde você for, vá com a bênção de Deus. Vá seguindo as orientações do Senhor. E não duvide. Olha só o que aconteceu no versículo 17. Quando eles voltaram, e essa palavra eu li lá com os irmãos no sábado. Então regressaram aqueles 70, possuídos de grande alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem ao seu nome, pelo teu nome. Mas Jesus falou para eles, olha só, é Jesus quem falou para eles. Eles relatam que os demônios se submetiam às orações deles. E olha o que Jesus fala para eles assim, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago.
Eis que aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará danos. Mas Jesus faz um alerta no versículo 24 e fala assim: olha, não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Amém? Não? Olha o motivo da nossa alegria. Qual é o motivo maior da nossa alegria? É porque nós temos autoridade sobre os demônios? Porque nós os expulsamos no nome de Jesus? É porque nós podemos orar pelos enfermos? É porque nós podemos pregar o Evangelho? É porque nós verdadeiramente pisamos em todos esses setas malignas e prevalecemos? A nossa alegria é esta? Pode até ser, mas há uma alegria maior. A alegria maior é que você tem uma aliança com Deus da eternidade. O seu nome está escrito no livro da vida e está reservado para você a vida eterna. Alegre-se, você tem a vida eterna. Esse corpo aqui vai embora. Vai embora. Um dia ele vai embora, perecer, porque viemos do pó e ao pó retornaremos. Mas nosso espírito prevalecerá, amém? Não? Esse espírito reinará para sempre com o Senhor Jesus. Essa é a nossa alegria. Jesus estava falando para eles isso. Isso é fácil de entender? Você acha que isso é fácil de entender? Tente explicar isso para alguém fora do ambiente da igreja. Tente explicar isso muitas vezes na sua família. Tente explicar isso muitas vezes para a pessoa que não está disposta a entender isso. Jesus fala assim no versículo seguinte: naquela hora alegrou-se Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado.